Para quem gosta de anotar, o tema desta mensagem é uma vida alegre, cheia de desafios. Repita comigo, eu preciso ter uma vida alegre diante de muitos desafios. A alegria não significa ausência de desafios, ausência de surpresas, ausência de coisas inesperadas. Mas nós vamos ver nas Escrituras que Deus tem para mim e para você reservado uma vida de plena alegria. Amém? Diga assim, eu quero ouvir o que Deus tem para mim, porque eu tenho carência de alegria. Você gosta de viver chorando, irmão? Eu não gosto. Já chorei muito, mas eu não gosto de chorar. A não ser choro de alegria. Tem o choro de alegria, aí sim. Mas chorar de tristeza, não. Chorar por decepção, não. Então vamos lá. Eu gostaria de tratar a respeito de cuidados com exageros. Nós vivemos hoje, Rondinelli, uma época de muito exagero. As pessoas exageram para muita coisa. E nós já entendemos, Xande, que o exagero é algo perigosíssimo. Perigosíssimo. E eu pontuava para o meu filho alguns exageros comuns que batem na vida de todos nós. Você veio ouvir a voz de Deus? Então ouça aqui. Faça um raio-x enquanto eu compartilho esta palavra que veio tão explosivamente para o meu coração. Exageros que muitos cometem. Primeiro exagero, o exagero do trabalho. Tem gente, irmãos, que trabalha exageradamente, de segunda a segunda. Tem gente, irmão Antônio, que se orgulha em dizer, eu não me lembro o ano que eu tirei férias. E fala disso como se ele tivesse orgulho disso. É algo antibíblico, porque Deus nos ensinou que num ciclo de 7 dias nós precisamos descansar. A Bíblia nos ensina o princípio do jubileu e várias questões que apontam que eu e você precisamos ter um momento do nosso descanso. Agora, algumas pessoas exageram, e muito. Algumas profissões, onde a pessoa sai de um plantão e entra em outro, sai de um plantão e entra em outro, sai de um e entra em outro, sai de um serviço e vai para um outro. Um exagero. E a gente já aprendeu que muitas vezes o mais é menos. E o menos vai ser mais lá na frente. Ah, eu estou ganhando mais, mas será que vale a pena? Eu sei que você está trabalhando mais e por causa disso ganha mais. A questão é, valerá a pena lá na frente? Será que este mais não está roubando de você o tempo com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho? Então eu e você precisamos tomar cuidado com o exagero de trabalho. Quer ver outro exagero? Exagero de estudo. Tem gente que estuda e fica um negócio louco de tanto estudar, porque eu tenho que passar no concurso, que eu tenho que passar no vestibular, e que eu tenho. E se você perguntar para qualquer professor e de cursinhos universitários, preparatórios para grandes exames, hoje muita gente prestou Enem, olha a orientação, Luan, que se dá para todo estudante, que na semana que você vai prestar a prova, não estude, descanse. Vai jogar videogame, vai jogar bola, vai correr no parque. Por quê? Porque você precisa fazer com que a sua mente descanse, porque ela muito acelerada, turbinada, ela não consegue. Já viram? Tem gente que às vezes na porta da universidade para prestar a prova, ou na porta lá do lugar onde ele vai fazer o exame, ele está lá com o livro e relendo e tentando, eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer. Olha, vai perguntar depois o resultado daquela pessoa. Foi péssimo, por quê? Porque ficou extremamente ansiosa, inquieta e estudou demasiadamente. Nós precisamos
para que a gente possa absorver, a gente precisa, olha que coisa louca, para que você se lembre de tudo que você estudou, você precisa parar um pouco de estudar, olha que coisa, para que o seu cérebro tenha tempo de processar e mergulhar em todas as informações. Pode perguntar para qualquer professor experiente ou treinadores a respeito disso. Quer ver outra? Exagero, tem gente que exagera na igreja. Eu já brinquei com alguns, falei, nossa, você vai mais na igreja que eu sou pastor da igreja. Então, algumas pessoas exageram, e de tantas atividades, e faz, e corre, e pega, e vai envolvido com tudo. Ele atua no ministério infantil, nas crianças, nos adultos, nos vai cocoroco, ele atua... Aí teve um que eu falei assim, filho meu, coloca logo uma cama e uma barraca para você aqui, filho, que você não sai mais da igreja. Exagero. Quer ver outros que exageram na academia? Uma coisa é você treinar, outra coisa é você ficar 4, 5 horas numa academia. Um exagero, isso pode ser prejudicial tanto para a sua saúde, como para outras áreas da sua vida que também exigem de você esforço. Atividade física, atividade esportiva. Antes você jogava bola direto, maravilha, você era solteiro, agora você é casado, filho. Não dá para passar mais o sabadão inteiro jogando bola. Você joga lá uma partida, 2, toma lá um capote e ponto, filho. Vai para casa para estar com a esposa, para brincar com os filhos. Não dá mais bola inteiro fazendo atividades físicas. Faz sentido falando. E nisto nós... E guarda um pouquinho essa palavra, que daqui a pouquinho nós vamos tratar ela. Outros exageros. Tem gente, meu irmão, que se tomar uma colher de coca, vai para o quinto dos infernos. Calma, filho. Não é assim. O cara tomou Coca-Cola 40 anos na vida. Aí chega agora, entra num radicalismo louco, que não pode nem tomar uma bicotinha lá por causa de ser sociável, está numa festa, só tem Coca-Cola, filho. Você não vai morrer por causa de uma bicadinha, você não vai morrer por causa de um pedacinho de bolo prestígio, não vai morrer. Você pode até engordar um pouquinho, mas morrer não vai, entendeu? Agora, mas tem algumas pessoas que radicalizam absurdamente a questão da alimentação. Você não sabe se você está falando com gente ou se você está falando com animal que só come vegetal. Coelhinho que só quer comer cenoura. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque eu já vi gente tão radical no que diz respeito à alimentação, e quando você vê, dá um perereco, dá um piti, morreu de uma outra doença que não tem nada a ver. Epa, calma! Exagero na alimentação, exagero no cuidado da saúde. Toda criança, eu me lembro, vou aproveitar, está gravando, mas tudo bem, minha irmã já se arrependeu disso, mas vamos lá. Meu primeiro sobrinho Tiago, nossa, a gente não podia pegar nele. A gente ia visitar lá, você vai lavar a mão. Você já lavou a mão? Não, ele está dormindo, não encosta, fala baixo, que ele está dormindo. Aí, você lavou bem a mão? Eu acho que você não lavou muito bem, vai lá e lava de novo a mão. Era meu cunhado Evani, pensa o quê? Você pensa que você sofre com ele, você não sabe o que eu sofro, irmão Toninho. Então, assim, um exagero gigante. O que aconteceu com ele? Teve um monte de enfermidades quando era criança. Já no segundo filho, o que ele fez? Largou, parecia um favelado, larga, todo sujo, estrupiado, né, remelo daqui, barro de lá. E o que aconteceu com o menino? O menino é um touro hoje. Por que isso? Porque o nosso corpo precisa produzir anticorpos. Teve uma época, né, que eu tive problema de bactéria nos dentes. Aí eu achei na minha cabeça, sem consultar um especialista, eu comecei a colocar Listerine de manhã, de tarde e de noite. Aí eu peguei e mencionei para dentista, eu falei, não, doutor, agora nunca mais vou ter problema de bactéria, porque agora eu bebo água e bochecho, né, Listerine, eu vou almoçar, Listerine, eu vou dormir, Listerine, e eu vou... Aí ela falou, não, você não pode fazer isso,
você tem que deixar algumas bactérias entrarem na sua boca. Por quê? Para que o seu próprio organismo produza anticorpos. Porque senão, a hora que entrar, é que você teve um probleminha de algo, aí tem uma explicação técnica lá, científica lá, mas o normal é termos muitas bactérias na nossa língua. E o seu organismo tem que produzir anticorpos. E como ele produz? Quando ele identifica bactérias lá. Olha que coisa louca. Então, nós precisamos tomar cuidado com exageros na saúde. Viajar, uma coisa é viajar, irmãos, outra coisa é viver viajando. Uma coisa é passear, outra coisa é viver passeando. Tem gente que quer passear todo dia, todo final de semana. Aí eu tenho que orar para você ficar pobre. Porque se você tiver um pouquinho de dinheiro, você só quer viajar. Você quer viajar todo dia, viajar todo final de semana. Ei, menos. Não se vive disso. Eu conheci um casal que tinha um poder aquisitivo muito bom mesmo. E eu estou falando de conhecimento de causa. E todo final de semana, todo feriado eles viajavam, mas não viajavam aqui para Long Beach não, irmãos. Viajava para um negócio grande, lugares caríssimos. Tinham recurso com isso. Aí veio algo chamado pandemia. E na pandemia, sabe o que aconteceu? Um boom no casamento deles e se separaram. Por quê? Porque era um casamento sustentado por um excesso de atividades, por um excesso de viagem. E se você não consegue ser feliz na sua casa, dormindo na sua cama e celebrando aquilo que você tem dentro da sua casa, não é num resort ou em um outro país. Se você não consegue ser feliz na ZL, filho, eu vou mandar você lá para a faixa de Gaza. Aí você vai ver o que é bom morar na zona leste de São Paulo. Então, eu e você precisamos ser felizes com aquilo que nós temos. Então, cuidado com exagero, com viagens, com diversão. Cuidado com exagero em relação à família. Tem gente, irmãos, que é só pai, mãe e irmãos. E ninguém vai na casa, ele só vai na casa do pai, da mãe e dos irmãos. Quem são os amigos dele? O pai, a mãe e os irmãos. Quem aconselha eles? O pai, a mãe e os irmãos. Para quem ele abre o coração? O pai, a mãe e os irmãos. E quem vai? O pai, a mãe e os irmãos. Não, irmãos. Jesus, o nosso modelo. Jesus, quem é que foi um dos grandes discípulos de Jesus? Irmão biológico, e ele tinha vários, hein? Só foi um, chamado Tiago. Aquele livro lá, Tiago, da sua Bíblia, escrito pelo irmão de Jesus, Tiago. Agora, e por que não foi todos os outros discípulos irmãos biológicos? Porque Deus queria ensinar para mim e para você que eu e você precisamos andar com outras pessoas que talvez não tenham o mesmo sangue, não tenham o mesmo pai, a mesma mãe, mas tenham o mesmo coração e o mesmo Deus. Amém? Precisamos tomar cuidado com exagero. Exagero em relação à família, exagero em relação a amigos. Tem gente, uma vez uma mulher veio me procurar dizendo: pastor, como eu gostaria que o meu marido me tratasse como ele trata os amigos dele. Como eu gostaria que o meu marido ficasse comigo do jeito e o tempo que ele fica com os amigos dele. Esposa, falando disso. Então tem gente que exagera no que diz respeito à amizade. Cuidado com esse exagero em relação à amizade. Nós estamos vivendo hoje a época do exagero com os pets. Tem gente, irmãos, que sem o cachorrinho dele não vai para lugar nenhum. Agora os shoppings tiveram que ceder. Ou cede, ou a loja quebra, ou o shopping quebra. Porque agora, se o meu cachorro não puder entrar na loja, eu não compro nada. Se o meu cachorro não puder entrar, eu não faço nada. Porque agora nós estamos... Eu tenho 2 cachorrinhos que eu amo de paixão. Oro, o Senhor salvou aqueles lá de Noé, salva o meu também, Senhor. Né? Então assim, eu amo meus cachorrinhos. Só que, cuidado com exagero. Se alegre, tenha prazer, cuide bem, já que tem, cuide, viu? Se não vai cuidar, não tenha, já que tem, cuide dele. Mas cuidar é uma coisa. Agora, cuidado com exageros relacionados ao seu pet. Estão entendendo?
Precisamos tomar cuidado com exagero. Outro exagero, redes sociais. Rede social é algo maravilhoso. Mencionava hoje pela manhã, Cláudia, que através do Facebook, minha esposa conseguiu encontrar a família da minha mãe, que ela não via há 40 anos no Nordeste. Olha que coisa. Minha mãe mencionou para minha esposa, irmãos, para mim já trabalhou na CSI. Já, FBI, ela já trabalhou. Porque meus filhos falam assim, olha, pai, eu tenho medo da mãe. Porque tudo ela descobre, tudo ela descobre. Então, o que ocorre? Quando minha mãe chegou e mencionou, poxa, nós vamos viajar para o Nordeste, e tem tanta gente lá, que eu não sei mais aonde mora, que eu perdi o contato. Aí minha esposa perguntou, né, há quanto tempo você não os vê? Há 40 anos. Falei, 40 anos? Falei, e aqui em São Paulo, alguém sabe aonde eles moram? Não. E minha mãe ia para lá, para Recife, e ela queria, puxa, eu gostaria tanto de rever as pessoas que eu conheci quando era criança ainda, quando era adolescente. Aí o que ocorre? Ah, filha, essa daqui foi atrás, achou todo mundo, a casa onde morava, descobriu até o salário deles, ela descobriu também. Então assim, e descobriu como? Através de redes sociais. As redes sociais, sendo bem utilizadas, elas são bênção. Agora a gente precisa tomar cuidado com exageros. Então, na primeira parte da mensagem, repita comigo, eu preciso tomar cuidado com exageros. Irmãos, tudo aqui Deus quer que eu e você façamos. Deus quer que eu e você trabalhe. Você tem dúvida disso? Deus quer que você trabalhe? Tem alguns irmãos que... Mas Deus quer, viu, irmãos? Viu? Você pode até não querer, mas que Deus quer, Ele quer. Tem um irmão aí que eu fiquei sabendo que ele ia passar por um exame no INSS, porque ele pegou uma doença e ele ia ser aposentado por causa da doença, né? Aí eu peguei e falei, não, vem cá, irmão, antes de você ir lá passar pelo exame, eu quero orar e eu creio que Deus pode te curar. Eu falei, o quê? Ah, não. Então não, pastor. Vou orar, quero sua oração. Não, vai que Deus me cura. Eu estou sonhando com a minha aposentadoria. Não quero não. Aí ele foi lá, e aí o que ocorre? Foi aposentado. Aí ele chegou para mim e falou, pastor, agora eu estou liberado para o senhor orar e eu ser curado. Eu falei, olha, só oro se você voltar lá. Ah não, pastor, então tá bom, então vai ficar doente, que eu não vou orar não, preguiçoso, eu não oro. Aí, então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer que eu e você trabalhemos. Deus quer que você estude. Deus quer que você estude, irmãos. Eu já peguei alguns irmãos aí, 40, 30 e poucos anos. E aí, meu irmão, está estudando o quê? Ah, não, pastor, já formei. Formou no quê, filho? Não, pastor, eu já fiz o meu primeiro grau, já fiz o segundo grau, já fiz a faculdade. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você está estudando. Não, pastor, é você que não me entendeu. Eu já me formei. Irmãos, a gente não pode deixar de estudar nunca. Nunca. Nós precisamos estar constantemente adquirindo conhecimento. Em que áreas da nossa vida? Todas as áreas da nossa vida nós precisamos, porque o conhecimento nos liberta. Estude a respeito de como tratar o marido, como tratar os filhos, estude a respeito de leis, estude a respeito da Bíblia, estude a respeito da saúde, adquira conhecimento, porque o conhecimento liberta a gente, amém? Então, Deus quer que a gente estude, Deus quer que nós tenhamos atividades na nossa comunidade, que atuemos, que coisa linda. Vocês foram ver a decoração de Natal? Ó, irmãos, eu já pedi para Deus colocar um anjo ali. Se você não tirar uma fotinha, não colocar no Facebook, no Instagram, o anjo vai descer para você, viu, filha? Não, estou brincando, irmãos, mas se acontecer, é porque você não tirou uma fotinho. Não, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Que coisa linda que foi feita a nossa praça de Natal. Está dando um banho em um monte de shopping center aí, irmãos. De tão lindo que ficou. Agora, hoje a gente vê esse trabalho.
mas foram mais de 55 dias. Pessoas saindo daqui 1, 2 horas da manhã, mandavam foto para mim que eles estavam saindo daqui da igreja. Então, custou, deu trabalho, dedicação. Muita gente doando uma coisa, doando outra, doando tempo, doando material, pegando coisa da empresa, pegando coisa da casa. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, né? Atuando, Deus quer que a gente atue, cuide da saúde, Deus quer que a gente viaje, que a gente tenha tempo com a família, que a gente. Agora, exagero é perigoso, beleza? Agora vamos para a sequência, parte 2 da mensagem. E agora talvez eu invente uma frase aqui que talvez não exista, mas eu vou dar uma cutucada no você aqui, beleza? Liberado para invenção aqui. E eu escrevi aqui, ó, cuidado, tenha equilíbrio na busca do equilíbrio. Porque a busca hoje do ser humano é ter uma vida equilibrada, sem exagero, beleza? Diga assim, a maior parte das pessoas, repita, a maior parte das pessoas inteligentes, coerentes, buscam o equilíbrio. Mas eu preciso tomar cuidado com o equilíbrio. Como, pastor, eu tenho que tomar cuidado com o equilíbrio? Sim, agora começa a conversa que eu tive com meu filho no carro. Porque se eu e você não tomarmos cuidado na busca do equilíbrio, nós podemos ser laçados com outros 3 grandes problemas. O primeiro é o exagero de busca, de correr atrás. Agora o equilíbrio, se nós não tomarmos cuidado também, Gustavo, nós podemos ser laçados com 3 coisas perigosíssimas. Primeira coisa que nós podemos ser laçados, se chama acomodação. O que é uma pessoa acomodada, pastor? É aquele, eu procurei lá no dicionário, o que é uma pessoa acomodada? É aquele que tem um comportamento de uma pessoa que coloca a comodidade como prioridade. Com isso, ela deixa de realizar coisas que exijam esforço. Repita comigo, uma pessoa acomodada não quer, foge de tudo que exige esforço. Ah, não, vai ter que suar a camisa, vai ter que correr, vai ter que pegar, aonde? É lá, que horas, até quando, quanto tempo? A pessoa acomodada falou assim, não, isso vai exigir esforço demais. Segundo grande problema, que algumas pessoas são picadas, laçadas na busca do equilíbrio, a mediocridade. O que é ser uma pessoa medíocre? Não é ofensa. Sabe o que é ser uma pessoa medíocre? Ela é mediana, ela não está nem lá em cima, nem lá embaixo. Outra definição a respeito de uma pessoa medíocre: pensamentos pequenos, sem valor, uma pessoa sem interesse de evoluir ou de melhorar. Tá bom assim. Não, nós vamos comprar uma casa melhor, nós vamos trocar o Fusquinha por uma Brasília, nós vamos tentar assim, fazer uma melhoradinha aqui no sofá, vamos trocar o forro do sofá, vamos dar uma pintada na casa. Ei, mas precisa mesmo? Você tem certeza que precisa? Para mim está tão bom. Para que nós vamos pintar a casa? Minha avó morava aqui, meu bisavô morava aqui. Terceiro grande laço, zona de conforto. Característica de zona de conforto: foge de trabalho e quer estar seguro. Para que eu vou comprar um terreno e construir uma casa? Pagar a vida inteira? Eu não, vou fazer um puxadinho na casa da minha bisavó. Porque lá não preciso pagar aluguel,
Lá não preciso, a luz, naquele bololô todo, a gente faz um rachide, minha avó nunca acende a luz de casa, então, na hora de dividir meio a meio, sobrou tudo para ela e para mim, eu vou pagar só um tiquinho de nada, e tá bom demais. Por quê? Porque quem está na zona de conforto, o quê? Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Se eu fosse espírita ainda, eu ia falar que eu ia acabar de pagar na próxima reencarnação. Agora eu sou crente, então não creio que aqui é uma vida só, não dá, em uma vida só não vou conseguir pagar tudo isso. É melhor aonde mora minha mãe, minha avó, meu avô, a sogra, mora eu também. E tá ótimo. O que a pessoa está querendo? Zona de conforto. Por quê? Porque quem gosta de zona de conforto, ele quer se sentir seguro. Não, vai dar trabalho. E se eu perder o emprego? E se acontecer alguma coisa? É melhor ficar aqui, porque aqui não me dá trabalho nenhum. Pergunta. Irmãos, eu não venho aqui querendo agredir nenhum de vocês. Vocês entendem? Eu não vim aqui para ofender e para confrontar ninguém. Eu venho aqui com um coração de pai, querendo ser instrumento nas mãos de Deus para falar com você. Que muitos de nós não percebemos, mas alguns de nós fomos picados, ou fomos laçados com a acomodação, com a mediocridade e com a zona de conforto, em busca de alegria, e isto não traz alegria para ninguém. Olha, consequências também a respeito de quem foi picado por esses dois laços. Olha o que acaba tendo, que vem no pacote. Quem foi picado por essas três bactérias, esses três vírus, ou foi laçado por essas três cordas, olha o que acaba tendo na sua vida cotidiana. Falta de desafio, porque um cara acomodado, eu estou fugindo de desafio. A pessoa acomodada, eu não quero desafio. Não, vamos correr, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos avançar. Não, a pessoa acomodada, ela não quer desafio. Quer ver outra coisa? Ela tem medo de riscos. Para que eu vou correr o risco? Vou entrar naquela casa e se eu não conseguir pagar? E se eu não conseguir pagar aquele carro? E se eu não conseguir pagar aquilo ali? E se eu não conseguir viajar? E se eu não conseguir? Ele tem medo de riscos. E se não der certo, começa outra coisa. A gente vê a Honda aí, meu irmão, mas olha quantas vezes faliu a Honda. A gente vê aí a energia elétrica, olha quantas vezes, quantas experiências que deram errado. Mas a pessoa medíocre, acomodada e na zona de conforto, ela tem medo de correr riscos. Tá bom aqui, estou ganhando um salário e ganhando um ticket de coxinha, tá bom demais, né? Não pago nada, morando com meu pai, com a minha mãe, e aí eu recebo uma cesta básica lá da igreja, tá bom, e uma misturinha, filho, não, vou lá no supermercado, compro uma salsicha lá, e a salsicha tá bom demais para mim, eu não tenho ganância nenhuma, aí chama ainda de ganância. Deixa aqui abrir um parênteses. Quem não sonha com a prosperidade, isto não é humildade, isto é egoísmo. Vou repetir. Quem não sonha em prosperar, isto não é uma atitude de um coração humilde, é uma atitude egoísta, de alguém acomodado, medíocre e que está na zona de conforto. Porque nós cristãos, irmãos, precisamos sonhar em prosperar, sabe por quê? Porque quanto mais eu prosperar, mais pessoas eu posso abençoar e socorrer. Quanto mais pessoas eu prosperar, imagina, meu irmão, meu filho estava desejando, e eu não tinha, Deus tem me prosperado, mas eu não cheguei a ponto de poder pagar lá uma passagem para o meu filho, que ele falou, pai, quero fazer missões na África. Falei, quanto custa isso, filho? Pai, R$8.000, para passar lá 10 dias na África. Falei, filho, não tenho condições de fazer isso, mas vamos lá. Coloca lá o que os amigos seus que querem ir para o mesmo lugar estão fazendo. Eles criaram um anúncio no Instagram e colocaram lá, me ajude a fazer missões na África.
Falei, então tá bom, faz isso. Coloca lá e vamos ver o quanto que a gente consegue levantar. 2 horas depois, um irmão entra em contato com ele, falou, me passa exatamente qual é o valor para ir para a África. Falei assim, é muito alto. Não, me passa qual é o valor. Ah, é muito alto, me passa qual é o valor. Menina, me passa qual é o valor. Ah, são 8 mil reais. Então tá bom, olhe na sua conta daqui 10 minutos. Depois de 10 minutos, meu filho olha na conta, haviam 16 mil reais na conta. Por que a pessoa conseguiu fazer isso? Porque é uma pessoa próspera. Viu? Meu irmão, não é sonhar em ser o rei, é sonhar em ser o socorro de Deus para muita gente. É sonhar em poder abençoar seu pai, sua mãe. Alegria minha em saber que eu e os meus irmãos fomos os que deram de presente para o meu pai, para minha mãe. Eles nunca haviam andado de avião na vida deles. E a primeira vez que eles andaram de avião, não gastaram um centavo. Quem foi que deu para eles? Os 3 filhos. Abençoamos eles com a passagem aérea, abençoamos com o hotel, demos um dinheirinho, falou, coma, passeia, brinque lá, se divirta lá, presente dos seus filhos para você. Como que nós fizemos isso? Porque Deus tem prosperado os 3 filhos. Quanta gente que eu já não tive condições de socorrer, irmãos. De socorrer. Por quê? Porque Deus tem me prosperado. Então, voltamos aqui. Aonde é que eu tinha parado aqui? Então, eu e você precisamos, viu? Não ter medo de riscos. Uma pessoa, outra aqui, quem foi picado com aquelas 3 coisinhas ali, ó, deixou de sonhar. A pessoa não tem mais sonho. E quando eu e você deixamos de sonhar, nós morremos. Nós precisamos ser sonhadores, irmãos. Quem foi picado por aquilo ali, falta propósito na sua vida. Se eu estou vivo, pela manhã, eu orei aqui por 3 jovenzinhos que estudam na mesma sala que aquela menina morreu lá, aqui em São Mateus. 3 jovenzinhos aqui da nossa comunidade estudam na sala daquela menina lá. Orei por eles. Deus guardou vocês, poupou vocês. Valorizem, é porque Deus tem um propósito para a vida de vocês. Valorizem, porque vocês não são melhores do que aquela menina. Agora, Deus tem um propósito para a vida de vocês. Valorizem o tempo de vida que Deus tem dado a vocês. Então, quando nós somos picados por aquilo ali, nós perdemos o propósito, nós perdemos a disposição em fazer as coisas, e falta, sabe o que? Esforço. Aí eu coloquei aqui, ó, uma pessoa que foi picada por isso, não está disposta a calcular o preço e dizer, eu pago o preço da conquista. Precisamos tomar cuidado. E alguns, nós vivemos, insisto novamente, na busca do equilíbrio, algumas pessoas estão sendo laçadas por isso. Hoje nós estamos vivendo a época de todo mundo que é hiperativo, que tem, né, energia sobrando. Ah, você tem TDAH. Já viram agora? Ah, você tem TDAH. Esse é um negócio novo. Negócio novo. Mas ninguém tinha TDAH em 1500, 1600, 1700. Meu avô não tinha TDAH, minha avó, meu bisavô, Noé, Moisés, Gideão. Ninguém tinha TDAH. Agora todo mundo tem TDAH. E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Porque o que é, resumindo aqui, o TDAH? É uma pessoa hiperativa. Agora, cuidado para você não matar um líder. Cuidado para você não estar matando um grande homem ou uma grande mulher. Agora é claro, a pessoa tem energia de sobra, aí a gente coloca ela para fazer o quê? Para não fazer nada em casa. Não dá uma atividade, não coloca um desafio, não coloca uma meta, não coloca um propósito, não coloca um alvo. Aí a gente chega e fala assim, nossa, seu filho é muito agitado, sua filha é muito agitado. Claro, porque você, pai, tem um líder dentro da sua casa, você tem um leão dentro da sua casa, uma leoa dentro da sua casa. Aí sabe o que ocorre? A gente quer jogar tranquilizante no leão. A gente quer matar o leão. O cara é um leão, a mulher é uma leoa.
E sabe o que a gente faz? Ah, não. Aí a gente usa os temperamentos. Ele é sanguíneo demais. Ele é uma mistura de sanguíneo com colérico. Já pensou? Isso aí é uma dinamite. O cara tem, o temperamento dele de sanguíneo e de colérico. Nossa, meu, abaixa o facho dele. Não, meu, usa o facho dele, usa o fogo dele, usa a expectativa, o ânimo. Agora, precisa ser trabalhado, precisa ser direcionado. Porque todo líder que não for bem treinado, bem orientado, vai fazer besteira lá na frente. Olha o que está acontecendo com o coitado. E eu gosto dele, irmãos. Eu gosto daquele cara. Jogador Daniel. O Daniel. Daniel Alves. Isso, é que eu... Tico teco aqui. Daniel, eu gosto dele. Agora, tem talento, tem dinheiro, tem habilidades. Mas o que faltou para ele? Faltou coração e faltou um pai que dá direcionamento, dizendo, não filho, menos, foge disso. Olha a esposa que você tem, olha a casa que você tem, olha a família, você vai destruir tudo aquilo que você já construiu. Mas não é abafar, mas é ensinar, treinar, orientar. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, muito cuidado do que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos e com os líderes que nós temos. Aí tem outros. Ah não, sabe por que você assim é devagar, quase para nada? É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. É porque você precisa entender, você é fleumático, você é melancólico. Não, filho, o problema não é que você é fleumático, é que você é melancólico. É porque está faltando para você sonho, visão. E nós vamos ver daqui a pouquinho no Salmo 34. Não, já vamos ver lá. Olha lá, abre lá, Salmo 34. Olha que coisa poderosa está escrito. Depois a gente volta um pouquinho de novo. Mas olha só, Salmo 34. Abriu aí, Salmo 34, verso 5. Quem abriu, diga eu abri. Nossa, ninguém abriu ainda. Quem abrir, diga eu abri. Salmo 35, verso 4. Olha o que está escrito, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Os que olham para ele estão como, irmãos? Estão como, irmãos? Radiantes. Você achou aí na sua Bíblia, irmãos? 34:5, irmãos. Revelação, entendimento, clareza, visão, discernimento profético. Vamos lá, Salmo 34, verso 5. 1, 2, 3, vamos ler juntos. Os que olham para ele estão como, irmãos? Estão como, irmãos? Ah, está apagadinho. Sabe qual é o meu problema? O problema é que eu sou melancólico, é que eu sou fleumático. Não, filho, o problema é para onde você está olhando, meu irmão. Porque quem olha para ele está radiante de quê, irmãos? Está radiante de quê, irmãos? De alegria. E o que ocorre com seu rosto? Seu rosto jamais mostrará o que, irmãos? Decepção. Voltemos, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, vai falar de uma igreja que todos nós conhecemos, a famosa igreja de Laodiceia, a igreja que provocou o que, irmãos? Nojo no Senhor Jesus. Porque se tem algo que a gente precisa tomar cuidado, é com aquilo que enoja o nosso mestre, o Senhor Jesus. Insisto novamente, busque o equilíbrio, mas cuidado em buscar o equilíbrio, para que você não seja picado com a mediocridade, com a acomodação e com a zona de conforto. Porque isso enoja a Deus. Deus está esperando encontrar em mim e em você pessoas que estão dispostas a pagar o preço, pessoas que correm risco, que diz quanto custa, eu pago, eu vou à luta, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, eu vou sonhar. Deus está sonhando comigo. A menina que estudava comigo morreu, eu não sou melhor que ela. É porque Deus está sonhando em que eu faça alguma coisa na minha vida, na vida da minha família. Há um propósito pelo fato de eu estar vivo ainda. Mas para isso, como eu recebo isso? Quando eu olho para ele. Agora, essa linha da mediocridade, da acomodação, da zona de conforto, verso 17 do capítulo 3, dizes, olha que texto poderoso, dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso o que, irmãos?
de mais nada. O grande problema, irmãos, é quando a gente olha para a nossa casa e fala assim, não, tá boa a casa que eu tenho. Tá bom o carro que eu tenho. Aí você fala assim, ah não, é que eu sou uma pessoa agradecida. Cuidado, até onde é agradecimento ou é zona de conforto, acomodação. Deus, obrigado Senhor por tudo aquilo que eu tenho, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é para minha glória, é para a glória do teu nome, Senhor. Eu poderia dizer, ah não, já estudei bastante, é o suficiente para mim. Não, irmãos, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero buscar mais de Deus. Alguns, às vezes meus filhos já falaram assim, não pai, o que você tem de Deus já é suficiente. Eu falei, eu não, eu estou olhando para aqueles homens que andaram um nível de relacionamento com Deus que eu nunca andei ainda, e eu não vou morrer sem andar como eles andaram. E isso inquieta o meu coração, isso me faz acordar vivo. Tem gente que acorda morto, irmãos. Tem gente que acorda morto. Não dá para saber se acordou ou não. Porque dormindo e acordado é tudo a mesma coisa, tudinho. Olha o que a Bíblia diz. Tem gente que olha assim, ah não, mas eu já estou rico. Né, ó, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Tá bom, Neymar não precisa, talvez não precise de mais dinheiro. Mas Neymar precisa de tanta coisa que eu e você já temos. Está lá, ó, coitado da criança. E outro jogador que eu gosto, irmãos. Não falo isso descendo porrete, não. É porque Neymar não teve ainda aquilo que eu e você já tivemos. Uma experiência de ver o Rei da Glória. E dizer, Ele é o Senhor da minha vida. Tem dinheiro, tem fama, tem reputação. Está aí uma criança que nem nasceu a criança, nasceu a criança e já não tem mais um lar unido, a mãe já foi para um lado e o pai já foi para outro, um filho de cada mãe diferente, olha que coisa louca, tem dinheiro, eu moro numa casa grande, mas que comparado com o que eu acredito que seja a casa do Neymar, eu falo assim, nossa, imagina uma casa gigante e não tem a alegria de uma família. E se a família é tudo de descendente nordestino como a minha, é um barraco só na minha casa. Essa semana nós fomos comemorar o aniversário do meu filho, o Arthur, lá em casa, aí reuniu a família, uma parte da família. Minha esposa olhou aquilo e falou assim, eles estão brigando, eles estão conversando. Já viram família de nordestino reunido? Quem não é nordestino, olha aquilo e fala assim, eles estão brigando, eles estão conversando. Eu falei, não, eles estão só conversando. É uma disputa de quem fala mais alto, um negócio louco. Aí depois, quando eles saíram de casa, aí minha esposa falou assim, nossa, paz, quão doce paz. Quando meu sogro vai embora de casa. Não, isso aí ela não falou não, viu pai? Não foi não. Foi então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado. Tem gente, você olha para aquilo que você tem, e se você está satisfeito com aquilo que você tem, isso é algo perigoso. Você precisa melhorar no seu casamento, você precisa melhorar na sua saúde, você precisa melhorar em todas as áreas da sua vida. Eu e você precisamos melhorar em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que é bom demais só em uma coisa. Não, Deus quer a nossa plenitude, irmãos. Jesus veio colocar em ordem todas as áreas da nossa vida. Amém? Então eu e você estamos aqui. Olha a sequência, verso 18. Compre colírio para enxergar claramente. Por que isso, irmãos? Porque tem gente que está acomodada, confortada e encostada, que não consegue enxergar que quando olhamos para Jesus, nós recebemos dele plenitude de alegria para o nosso coração. Olha que exemplo poderoso. Lembra lá dos 12 espias? Lembram dos 12 espias? 12 homens que Deus manda lá para olhar. Deus queria dar a terra prometida. Repita comigo assim, existe muita promessa. Existe mesmo? Falando desse jeito assim, igual um passarinho de Jesus? Vamos falar igual leão, né? Assim, eu creio
que existem muitas promessas de Deus para minha vida e para minha família. Aí Deus pega lá e fala assim: olha, vai lá e olha todas as promessas, olha a terra que eu prometi para vocês. Aí vai lá 12 homens. O que ocorre? A 10 de 12, quantos que ficaram com medo, que falaram assim: nossa meu, vai dar trabalho demais, olha o tamanho deles, olharam só as dificuldades, falou: nossa, é melhor a gente ficar aqui. É melhor a gente ficar aqui. Para que tudo aquilo? A gente nem precisa de tanta terra desse jeito, né? Pensando bem, até que aqui está bom demais. Para que eu vou enfrentar tudo aquilo? Tem uma musiquinha que o Douglas gosta, o Douglas da Marivone. Eu decido minhas guerras. Para que eu vou entrar naquela guerra? Tô fora de guerra. Eu quero é paz, bandeira branca. Não, brincadeira, irmãos. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem gente que foge de guerra. Só que para conquistar, irmãos, muitas vezes nós precisamos de ir para a guerra e para a batalha. Aqueles 10, os 10 representam a maioria. Repita comigo: normalmente, a maioria foge de medo, não quer guerra, não quer trabalho, não quer esforço, não quer suor. Aí de 12, 10. Agora quantos só entraram na terra prometida? Quantos? 2. Olha que coisa poderosa, Fabiano. Daqueles 2, Xande, um se tornou nada mais, nada menos do que o sucessor de Moisés. Olha que coisa poderosa. Dos 2, um se tornou o sucessor de Moisés. E o outro, Caleb, olha o que aconteceu com Caleb, irmãos. Na hora que Josué estava dividindo as terras, olha, você vai ficar, Naftali vai ficar com isso daqui, Efraim vai ficar com aquilo ali, Manassés vai ficar com aquele ali, e foi dividindo, a tribo de Rubens vai ficar com aquilo ali, e Zebulon vai ficar com aquilo ali. Aí quando chegou em Caleb, Josué chega para Caleb e fala assim: você escolhe a terra que será sua. O que isso nos ensina? Que quem tem fé tem poder de escolha. O covarde fica com o que sobra, mas o ousado, aquele que crê, tem o poder, Adriana, de decidir qual terra vai conquistar. Você pode aplaudir ao Senhor? Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, o justo viverá pela fé. Irmãos, o que é sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele é recompensador, Ele é galardoador. Deus tem prazer em encontrar pessoas de fé. Não vai ser fácil, mas eu sei em quem tenho crido. Como minha esposa lembrou de Jó. Eu e você precisamos permanecer crendo, irmãos. Permanecer crendo. Agora olha que coisa poderosa. Quando a gente olha lá na descrição de Josué, irmãos, olha que coisa poderosa. Não vai dar tempo da gente ler aqui, mas quando eles entram, chegam lá em Josué 14, o que ocorre? A Bíblia, na hora que chega lá: Josué, você tem o direito de, Caleb, você pode escolher. Olha o que Caleb fala: eu hoje tenho 85 anos, presta atenção, porque não foi à toa que isto foi escrito. Caleb disse: hoje eu tenho 85 anos. Quando eu comecei a guerrear eu tinha 40. Se passaram 45 anos, mas a mesma força, a mesma disposição para a batalha que eu tinha com 40, eu tenho hoje com 85. Sequência do texto. Eu escolho Hebrom, a terra dos gigantes. Assim como eu lutei com 40 anos, hoje eu tenho 85 e eu vou destruir todos os gigantes de Hebrom, porque é aquela terra que eu quero para mim e para minha descendência.
Sabe o que a gente vê, irmãos? A gente vê um bando de crente que fica lembrando, quando era pititico, quando era jovem, quando era adolescente, então eu lutava, eu empenhava, sabe, eu vejo assim, pastor, você se dedicando, eu vejo jovens assim, é um negócio legal, então, eu já fiz isso também, sabe, houve um tempo na minha vida, que eu era dedicado, que eu era empenhado, que eu era entusiasmado, que eu era o sonhador, sabe, pastor, eu gosto sim, porque eu já fui assim sonhador, eu já fui assim desejoso, igual o Senhor, mas um dia o Senhor vai chegar na minha idade. Eu decido para quem eu vou olhar. Coloca para mim a frase de Alexandre o Grande, um ímpio. Olha o que um ímpio escreveu: eu não temerei um grupo de leões conduzidos por uma ovelha. Um monte de leões, cria aqui na imagem, na cabeça. Eu olho um monte de leões, lideradas por uma ovelha. Alexandre disse o quê? Quem é o líder? Uma ovelha? Mas olha, tem um monte de leões. Quem é o líder? Uma ovelha? Não tenho medo. Não tenho medo. Sequência da frase dele: mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas, conduzida, liderada por um leão. O que eu quero mencionar aqui? Eu e você precisamos tomar cuidado de quem é que está nos liderando, com quem é que a gente está andando, irmãos. Tem uma musiquinha, um cantiquinho lá do Ademar de Campos: que bom é ser amigo dos amigos de Deus. Irmãos, eu e você precisamos decidir com quem que a gente vai andar. Por que eu amo tanto uma igreja em células? Porque na célula a gente sonha com pessoas, a gente sonha e diz, eu acredito que um dia ela vai alcançar. Hoje eu coloco você para fazer um quebra-gelo, depois eu coloco para compartilhar uma palavra, depois eu coloco você para orar, depois eu coloco para você auxiliar na liderança, depois eu coloco você para ser um líder, e depois eu coloco você e vai avançando, porque na célula a gente sonha com cada membro da célula, é pessoa sonhando com pessoa. Mas pastor, é só olhar para Jesus. O texto diz lá que nós precisamos olhar para Jesus. Mas irmãos, em 1 Coríntios 11, Paulo disse assim, olhem para mim, sigam a mim, assim como eu estou seguindo ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter homens e mulheres de inspiração, que andam com a gente, empurrando, motivando, encorajando, sonhando com a gente, nos empurrando a melhorar como pai, como mãe, melhorar como funcionário, melhorar como estudioso, melhorar a nossa vida de santidade. Irmãos, eu falava para o meu filho, eu falei assim, eu sou apaixonado por Enoque. Imagina, Enoque teve um bando de filhos, um monte de filhos, depois vai ver lá na Bíblia lá, um monte de filhos, mas o cara chegou num nível de relacionamento com Deus, irmãos, a tal ponto, ele era tão amigo de Deus, que Deus pegou ele, pediu licença para a família, mas esse meu amigo aqui não vai morrer, eu vou levar ele para estar comigo durante toda a eternidade. Enoque não experimentou a morte, irmãos, e a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Moisés teve um nível de relacionamento com Deus, de ficar 40 dias que ele esqueceu de comer, ele esqueceu de beber água, ele esqueceu de se alimentar, ele desfrutou tanto da presença de Deus, que quando ele desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque viam a glória de Deus reluzindo nos seus olhos. Irmãos, nós estamos falando de gente como a gente. Evan Roberts, quando ele entrava na igreja, acabava o louvor, ninguém conseguia cantar, todo mundo começava a chorar e clamar, Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Eles não conseguiam nem ficar de pé. Evan Roberts. Nós estamos falando de homens que andaram com Deus num nível de relacionamento tão profundo, tão intenso. Teve um outro, Robert Tom, se eu não me engano o nome dele, um dos livros escritos por ele, é O Homem que Orava. Olha que coisa poderosa, ninguém conseguia entrar no quarto quando ele fechava
fechava a porta e dobrava os joelhos. As pessoas que tentaram entrar no quarto para orar junto com ele, não conseguiam, porque a glória de Deus vinha de forma tão forte, tão poderosa, tão intensa, que aqueles que começavam a orar saíam rastejando, porque não conseguiam ficar em pé. Tal era o nível de glória e de presença de Deus que fluía através dele. Um negócio louco, apaixonante. Adeboye, ainda vivo na Nigéria, pastor da igreja de 1,5 km de largura, 1 km de extensão e 1,5 km de largura e 1 km de extensão. Uma coisa mais ou menos assim, 1 km para um lado, 1,5 km para o outro. Mas vamos lá. 3 milhões de pessoas em cada culto, 3 milhões de pessoas em cada culto, Nigéria, pode jogar depois lá no Google, lá, Adeboye, da Nigéria. Irmãos, olha que coisa poderosa. Conheci um pastor que teve contato com ele, falou: Davis do céu, a gente conversa com ele, a impressão que a gente tem é que a glória de Deus está descendo, a gente não consegue nem falar direito, porque parece que nós estamos falando com o próprio Senhor Jesus. Ele exala Jesus, ele exala amor, ele exala paixão, ele exala generosidade. É uma coisa absurda. Quando a gente olha para ele, parece que nós estamos olhando para os olhos de Jesus. Eu olho para ele e eu vejo a história de Jesus fluindo pelos olhos dele. Agora nós estamos muitas vezes conformados, a gente acha que está tudo bem, entra no pecado da mediocridade, entra no pecado da acomodação. Deus tem algo mais para mim e para você, irmãos. Não é resolver essas picuinhas desses problemas que a gente tem. O texto diz que olharam para ele e ficaram radiantes de alegria. Quer ser alguém alegre? Olhe para Jesus e você será alguém explodindo de alegria. Ah, pastor, eu vou explodir de alegria quando eu ficar famoso. Ah, é? Pergunta lá para o Daniel Alves. Ah, eu vou ficar explodindo de alegria quando eu for conhecido no mundo inteiro. Pergunta para Elvis Presley, que cometeu suicídio. Ah, eu vou ficar famosa sim quando eu for uma mulher linda que todos me cobissem. Pergunte lá para Mary Monroe antes de cometer o suicídio. Agora pergunta para Kathryn Kuhlman como era a vida dela quando ela conheceu Jesus. Maria Éter, quando conheceu Jesus. Irmãos do céu, eu e você temos a possibilidade de vivermos uma vida explodindo de alegria. Queria chamar a banda aqui. Irmãos, ficar alegre não é ter essas coisinhas deste mundo. Irmãos, Deus quer que eu e você tenhamos as coisas deste mundo, mas antes nós tenhamos o Senhor deste mundo nos capacitando. Que aí quando eu compro o meu carro, não é para mostrar para os meus vizinhos, é para dizer: Senhor, é para a glória do teu nome este carro. Senhor, o Senhor me deu força, eu trabalhei, eu estudei. Senhor, agora eu troquei de casa, eu acabei a reforma da minha casa, e na reforma da minha casa eu quero declarar que foi o Senhor, é para a glória do teu nome. Quando a gente entende, irmãos, que os céus já chegou aqui na terra, irmãos. Tem gente que está querendo ficar feliz no céu. Não, meu irmão, a Bíblia de Jesus disse que o reino de Deus já é chegado entre vós. Eu e você já temos tudo aqui na terra para nós sermos felizes, irmãos, mas nós precisamos olhar para o Senhor. Para terminar, 2 textos das Escrituras. Salmo 32, verso 11. Salmo 32, verso 11 diz: alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Olhe para mim, você que é justo, Deus está dizendo: alegre-se nele. A minha e a sua alegria não depende da casa, do carro, da saúde, não. A minha e a sua alegria depende dele. E quando nós olhamos para ele, nós enxergamos, nós continuaremos viajando, trabalhando, estudando, conquistando, mas a gente está enxergando Jesus em todas essas coisas.
Quando a gente ganha e quando a gente perde, a gente enxerga Jesus na hora que a gente ganha e a gente enxerga Jesus na hora que a gente perde, porque quem tem Jesus nunca perde, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aos olhos dos homens eu perdi, mas no meu coração eu ganhei. Sabe por quê? Porque aos olhos dos homens eu perdi, mas eu continuo crendo que o meu Redentor está comigo. No dia da dificuldade eu me lembrarei quem Ele é e aonde Ele está. Ele está comigo, Ele está comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 16, e com isso eu quero encerrar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 16 diz: alegrem-se quando tudo der certo. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Abriu aí a Bíblia, irmãos? O que está escrito lá, irmãos? Alegrem-se quando? Quando, irmãos? Quando eu troquei de carro? Não, quando é que eu tenho que me alegrar? Sempre. 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 Esse texto não teria sentido se tudo desse certo na nossa vida. Olhe para mim, preste atenção. Este texto seria incoerente e absurdo, porque até os ímpios celebram quando eles ganham. Agora, e quando a gente perde? Aí é só o louco por Jesus. Você é louco, meu? Você foi demitido, você viu o diagnóstico, você perdeu, a casa caiu, acabou. E como que você está alegre? Nero ficou louco, irmãos, porque à medida que os leões comiam os cristãos na arena, no grande coliseu, quando ele foi ver os cadáveres, eu estive lá, a história contada é que os cadáveres foram todos encontrados com a boca aberta e sorrindo. Eles morreram alegres, porque estavam vendo o Rei da Glória. A questão, sabe, irmãos, o diabo vai fazer de tudo para que você olhe para tudo menos para Ele. Agora eu e você vamos decidir para onde nós vamos olhar. Eu decido ver o Rei da Glória. Eu decido fixar os meus olhos no Rei da Glória, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. E para fechar, Jesus é seu amigo, amém? Mas antes de ser seu amigo, você precisa entender que Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele não é só um amiguinho que às vezes a gente mistura, sabe, Galvão? Como se Jesus fosse um parça. Não, Ele não é parça, meu irmão. Ele não é parça. Ele é aquele que a Adriana abriu a boca e aquilo que não existia passou a existir. Adilson, não havia sol, não havia lua. Ele só abriu a sua boca e tudo passou a existir. Lázaro estava 3 dias morto, 3 dias. Por que 3 dias? Só depois de 3 dias é que ele foi ressuscitado. Porque havia uma tradição judaica que no 3º dia a alma do homem, até o 1º, 2º dia, a alma do homem ainda ficava ali, circulando e rondando. A qualquer momento ele poderia voltar a viver. 1º e 2º dia. Quem já foi para Israel já percebeu que havia a pedra, mas havia em todo o sepulcro, havia um buraquinho também, como se uma janelinha pequena. Sabe por que o judeu colocava aquela janelinha? Para que a alma pudesse, depois de 2 dias, ir embora. Lázaro tinha a janelinha, mas Jesus vem. Diz que não importa se foi ou não foi, quando eu abro a minha boca, se a alma vai ou vem, não me importa. Aquilo que sai da minha boca se torna real. Lázaro, sai para fora, porque não existe nada impossível para o nosso Deus.
Ele não é um homem, Ele é Deus. E Ele disse: estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto precisa trazer para nós alegria. Vamos ficar de pé. Alegria não é só quando eu entendo. Alegria é quando eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Mãos no coração. Se Deus falou com você, se Deus falou com você, eu quero que você vá orando, dizendo: Senhor, me livra de uma vida acomodada. Me livra, Senhor, do medo de correr riscos. Me livra de fugir de esforço e dedicação. Senhor, ainda que eu não entenda, eu creio que um dia eu vou dizer que valeu a pena. Ei, vá orando, vá orando. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, Com as mãos no mais coração, perto cantemos juntos. dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Vai valer a pena. Cante isto. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai. Pegue nas suas mãos seu cálice, a partícula do pão e do cálice. Nós vamos consagrar. Ouça aqui, insisto aqui, olhe para mim. Eu não vim aqui para confrontar ninguém. Deus conhece o meu coração. Eu vim para ser boca de Deus para a sua vida. Irmãos, assim como você, eu também tenho inúmeras dificuldades, irmãos. Passo por dificuldades, passo por traições, por ingratidões, por incompreensões. Mas eu aprendi que eu preciso fixar os meus olhos nele. E quando eu olho para ele, o meu coração se enche de alegria. Isso é importante mencionar, irmãos, porque tem gente que está correndo, mas está correndo para o lado errado. Não é errado estudar, mas não é o estudo que vai te trazer alegria. Mas você precisa estudar. Não é errado trabalhar, mas não é do trabalho que virá. O trabalho é para que o Senhor seja glorificado no seu trabalho. É tudo por Ele e para Ele, irmãos. É Ele a nossa fonte de alegria. Irmãos, como eu sou grato a Deus pela minha esposa, já disse isso para ela. Se eu voltasse 1000 vezes no tempo, 1000 vezes, eu decidiria namorar e me casar com ela. Ela é um presente literalmente exagerado de Deus para a minha vida.
todavia, não é ela que me faz feliz. Eu me casei feliz. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi Jesus me chamar. Com 6 anos de idade, uma igreja pequenininha, Ele disse: você é meu e eu sou teu. Eu era criança, 6 anos de idade. Irmãos, olhe para Ele, busque a Ele, porque só Ele é que vai garantir que eu e você, um dia, a gente possa dizer, quando aquele grande dia chegar, dizer: Adriana, valeu a pena. Eu não vou ficar feliz quando eu acabar de pagar a última parcela da minha casa. Vou ficar feliz. Senhor. Mas não é isso que me realiza, irmãos. Eu já sou uma pessoa realizada. Eu quero ser instrumento de Deus para dizer para você que eu e você já temos tudo para sermos pessoas alegres. Agora o diabo é louco e ele é sujo. Ele leva a gente a olhar para tudo menos para aquele que é a fonte da nossa alegria. Jesus disse: se você tem fome, venha a mim. Se você tem sede, venha a mim. Porque aquele que comer deste pão e beber desta água, nunca mais terá fome e nem sede. Aí sabe o que eu vejo, Xande? Um monte de crente correndo atrás de um monte de coisa. O problema não é correr atrás de um monte de coisa. E o problema também não é ficar só acomodado e parado. O problema, irmãos, é quando a gente deixa de olhar para Ele. Porque quando a gente olha para Ele, irmãos, a gente se torna sonhador. Quanto custa? Eu vou lá, eu vou pagar o preço, eu vou me empenhar, porque eu sei que Ele está comigo. Mas você é fraquinho, pequenininho, eu sou fraco e pequenininho, mas o grande, forte e poderoso está comigo. Não é que eu posso, eu tudo posso, não por causa de mim, mas eu tudo posso por causa dEle. É por causa dEle, amém, irmãos?